Palavras na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Professor Dionísio da Silva, seja muito bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, querida Poliana. Bem-vinda você também, bem-vindo o Leno também, com os devidos impostos. Boa noite, professor. Boa noite, Leno. Hoje é 1º de abril, hein, professor? Mas a gente tem que pagar a promessa. Temos que pagar a promessa. Eu concordei ontem, imediatamente, porque as duas palavras que os ouvintes pediram, que sugeriram, na verdade foi você, né, Poliana? Fui eu que falei de carrapetas. De retaliar, não é? Retaliação. Retaliação. Aliás, professor, depois eu até me lembrei, eu esqueci de mandar um e-mail para o senhor, que a gente também está devendo lá atrás, que a gente falou que ia falar do nosso ouvinte Adilson das Neves. Depois a gente tem que combinar o dia que a gente vai falar dele. É verdade, quando você quiser. Professor, tá devendo tanta coisa, né, professor? Olha o Leno. Estou devendo chocolate para você também, né, Leno? Aí, tá vendo a retaliação, professor? Eu não vou dizer o que vocês estão me devendo, porque não estão me devendo nada. Então é fácil, não ocupa espaço nenhum, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu falava há pouco com uma querida amiga, a Luciana Vargas. Eu já errei o nome dela e disse Vargas, deve ser complexo do Getúlio Vargas. Eu chamar aquela menina de Luciana Vargas, que é Vargas, que ela é padroeira da disciplina, que nós estamos mudando na Estácio, a língua portuguesa, não é? E daí que ela me disse, olha, já está quase na hora do seu programa, então aqui com a Band ligada. Por que não me preocupei? Fica tão doce fazer esse programinha, não é? Que a gente já tem preparado, então faz assim súbito. Eu queria dizer, Poliana, que essa viagem que as palavras fazem até significar o que vem a significar na língua portuguesa, elas têm uma história, e este retalhar, que veio do latim retaliare, é aplicar de novo, não é? A mesma lei do talião. Eu já li em alguns estudos que talião existiu. Não existiu coisa nenhuma. O talião veio do latim latalione, que é uma declinação de talio, e tem também taliter, tem tal qual, não é? É fazer a mesma coisa. Então, não foi um avanço civilizatório você aplicar a lei do talião e depois retaliar. Por quê? Quando havia o crime, que está expresso numa expressão resumidíssima, né? Olho por olho, dente por dente, significava que a pessoa ofendida ou um familiar dela, caso ela tivesse morrido com a agressão, aplicava no agressor a mesma pena. E foi um avanço por quê? Porque, em geral, a vingança é sempre maior do que a ofensa. A vingança é uma coisa furiosa, ela vem insana e é maior do que a ofensa. Então, a lei do talião foi um avanço nesse sentido. Só pode arrancar o olho porque o cara arrancou o seu. Você não pode arrancar os dois. É até engraçado explicar, mas foi um avanço, não é? Assim como a crucificação romana foi um avanço, porque antes empalavam a pessoa. Nossa. Então, crucificar é melhor ou menos pior do que empalar. É nesse sentido. Então, retalhar é o seguinte, você se sente ofendido e você retalha, aplica de novo a lei, aplica de novo o castigo que você terá recebido. Devolve, né? No sentido de devolver. Por isso que é retalhar. Tem o prefixo re, que indica repetição. Tá? Agora vamos à carrapeta? Vamos. Eu só queria lembrar uma coisa, né? Porque você está falando de retalhar, eu lembrei de retalhar, que é cortar, fatiar, picotar e, né? É verdade, Poliana, porque essas palavras, elas também se misturam, mas daí é retalhar com LH, porque você daí está usando o verbo talhar, que tem outra origem, não é essa. O retaliar
para você aplicar de novo a lei do talião, não é? Que é aplicar o mesmo castigo tal qual. O talhar é de origem latina também, mas é taliare, que é cortar, dar um talho. Então, fatiar, picotar, triturar, tudo isso aí. E naturalmente se misturaram os dois verbos, foi muito oportuno você lembrar esse parentesco das duas palavras, porque a retaliação quase sempre implicava na retaliação, né? Porque se usavam facas lá. É verdade, é verdade. E as carrapetas, hein, professor? Bom, das 6.000 línguas ainda existentes no mundo, algumas estão mortas. Uma língua é morta quando não tem mais ninguém que passa de pai para filho, morre o último falante, não é? Então ela fica morta, fica lá registrado como o latim, o grego, mas os antigos, né? Que, o grego não, porque está se renovando sempre, mas o latim é tida como língua morta por causa disso. É uma expressão que eu acho controversa, mas fica por outro dia. E carrapeta é uma dessas palavras que a gente não sabe a origem. O que a gente sabe é que designa uma espécie de peão, originalmente um peão, depois passou a designar aquela peça em forma de peão que se põe na pia para não ficar lá pingando o tempo todo. Essa é uma carrapeta. E se sabe também que ela era pronunciada carapeta. Como os etruscos, né, ocuparam Roma antes dos romanos, os romanos, quando chegaram com o latim, não encontraram registros do etrusco, a não ser cemitérios, inscrições, e foi difícil traduzir, essa língua morreu. Muitas palavras a gente acha parecidas com as latinas, mas pode ter sido dos etruscos. Carrapeta ninguém sabe de onde veio. É também um salto um artifício que se põe no sapato para ele parecer, para a pessoa que é baixinha parecer mais alto. Eu conheço bem, professor. Esse truque aí ele é dos meus, eu conheço bastante. Mas não custa nada disso. Eu sou pequenininha, professor. Sou pequenininha da perna grossa, vestido curto, papai não gosta, mamãe é uma rosa, papai colheu, eu sou o botão que a rosa deu. Não é bonitinho? Uma grandona não podia dizer isso. Bravo. Vamos ao 1º de abril? Vamos! Aliás, professor, hoje teve uma jogada de marketing de uma cooperativa, não sei se é bem uma cooperativa de táxi, mas é um aplicativo, né? Que enviou para algumas redações, professor, uma brincadeira de 1º de abril, que era o seguinte, era como se fosse um aviso de pauta. E aí esse aplicativo dizia assim, olha, você que já conhece o nosso aplicativo, né, para chamar táxis e tal, a gente agora está lançando um novo serviço. A gente tem agora o serviço de táxi aéreo. E aí chamava assim para conhecer os helicópteros e tal. E alguns coleguinhas, inclusive aqui da Band, caíram nessa armadilha, viu, professor? Quando ligava para falar da pauta, achava interessante, falava, não, 1º de abril. Mas que coisa! Olha, mas o 1º de abril entrou tarde no Brasil, porque ele já existia na França desde o século XVI, porque o ano começava diferente, em datas diferentes em cada país. E não havia uma unificação. Hoje está unificado no 1º de janeiro no mundo inteiro, com leves variações, mas esse calendário é aceito mundialmente. 1º de janeiro começa o ano novo. Mas como o ano começava em março, na antiga Roma, porque o primeiro mês era março, tanto que setembro, o étimo indica que é o 7º mês, outubro, o 8º mês, novembro, o 9º, e dezembro, como o nome está dizendo, em dezembro, o 10º mês, né? Quando foram acrescentados esses 2 meses, houve várias alterações no calendário. O rei francês Carlos IX determinou que essa mudança se daria naquele ano, 1564, no dia 1º de abril. E não pegou, então as pessoas passaram a desejar ano novo no dia 1º de abril durante 3 anos e não era, entendeu? Era mentira que tinha mudado o ano, não professor, pegou.
Antes da gente encerrar aqui, que nosso tempo já está quase fechando, tem um ouvinte aqui, o Eduardo Medeiros, dizendo que existe uma árvore chamada carrapeteira e sua semente é chamada carrapeta. Pode ser. É um assunto um pouco mais complexo. Eu teria que trazer... Vamos falar de carrapeta uma outra vez, mas daí falaremos de carrapeteira, então, não é? E pode para ver essa vinculação. O 1º de abril, muito obrigado ao nosso ouvinte, vamos voltar ao assunto, né? Daremos uma carrapeta no próximo programa. O 1º de abril entrou no Brasil no dia 1º de abril de 1848, com a estreia do jornal A Mentira, em Pernambuco. Ele deu uma grande barriga. Ele noticiou a morte de Dom Pedro II. Dom Pedro II não tinha morrido coisa nenhuma. Ele tinha nascido em 1825, não é? Dom Pedro II morreu em 1891 em Paris e não tinha morrido. Daí ele teve que se desmentir no dia seguinte. Começou assim, o jornal chamava A Mentira. No segundo número ele se desmentiu, depois ele foi acumulando dívidas. A Mentira, esse jornal ficou por tantas dívidas que chamou os credores logo no 3º ano para fazer um acerto das contas e marcou um endereço que não existia no Recife. Muito para bom. acerto com os credores. A última mentira A Mentira que trouxe o 1º de abril para o Brasil. Muito bom, muito bom. Professor, só uma correção aqui. O nome do nosso ouvinte é Arlindo das Neves. Arlindo das Neves é que a gente tem que falar das próximas vezes. Como prometemos. Arlindo das Neves. Professor, um ótimo feriadão prolongado, uma ótima Páscoa. Até segunda, viu, professor? Uma feliz Páscoa para você também. Poliana querida, dê um chocolate para esse dengoso do Leno, para ele não me cobrar mais de chocolate, entendeu? E eu vou renovar nessa data os desejos e a promessa de dar o chocolate para o Leno, tá? Vou guardar, professor. Hoje, dia 1º de abril, tá? Uma beijota para você. Um abraço, Leno. Coma menos chocolate, rapaz. Engorda muito. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi o professor Dionísio da Silva. Ele estará de volta amanhã, claro, com Ricardo Boechat de manhãzinha, e conosco na segunda-feira. Para você, uma excelente noite, mas amanhã a gente está aqui de volta, Lena. Tchau, até lá. Até amanhã, Poliana.